Você sabia que o Internacional já jogou no Japão e levantou taça? Já jogou na China contra a seleção do país e contra a seleção do exército chinês? Eu te conto esse trecho da história do Inter depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. E esse vídeo vai ser um pouco diferente. Você que me acompanha está acostumado com muita informação, muita análise e opinião sobre o Inter, muito do assunto do dia, muito do assunto quente que a gente chama, o hard news, o breaking news. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos te contar um detalhe, uma passagem da história do Internacional que pode ser um pouco menos conhecida, que talvez você não saiba e que aconteceu há 38 anos. Então te prepara para isso já te inscrevendo aqui no canal, deixando o teu like no vídeo, comenta aí se gostou desse tipo de assunto que a gente pode tocar mais pautas neste sentido. Compartilha este vídeo com todo mundo e ativa o sininho de notificações também para não perder os próximos vídeos. Vamos lá então, porque o assunto é robusto, é um assunto histórico, é uma questão do tempo, que o tempo não pode apagar, de momentos importantes da história do Internacional. Vem comigo até 1984. Eu não era nem nascido. E aí, tu era nascido? Tamo velho, né? Eu iria nascer só 2 anos depois, mas em 1984 o Internacional fez uma excursão para a Ásia. Jogou no Japão e também na China. Quem é mais novo deve estar pensando, mas como que fez isso com o calendário do futebol brasileiro? Naquela época era bem diferente. O Inter conquistou o torneio Heleno Nunes, que foi feito pela Federação Paulista de Futebol com as equipes que não se classificaram para a terceira fase do Brasileirão de 84. Bom, você que é mais velho sabe que durante muito tempo o Campeonato Brasileiro não foi de pontos corridos. Ele era formulismo, né? Ele era aquela coisa de primeira fase, segunda fase, terceira fase, os times iam se classificando e algumas equipes caíam fora e ficavam sem calendário por um bom tempo. Houve esse torneio Heleno Nunes, e o Inter conquistou esse torneio em 1984. Depois disso, era maio de 84, o Inter foi convidado para a Copa Kirin, que é uma competição que antigamente reunia equipes e seleções no Japão. Hoje em dia reúne apenas seleções, não há mais clubes que participam da Copa Kirin. O Inter viajou para o Japão para jogar essa Copa Kirin e depois iria para a China para fazer mais uma série de amistosos. O Inter conquistou a Copa Kirin, goleou o Toulouse da França, na primeira fase empatou com a seleção da Irlanda de futebol e ganhou de um combinado japonês. Na final, bateu a Irlanda por 2-1 e os jornais da época dizem que foi um jogo muito violento. O que fica é que o Inter, que tinha uma equipe muito qualificada, o goleiro era o Gilmar Rinaldi, tinha o Dunga, tinha o Rubem Paz, era um time muito bom, tinha o Mauro Galvão na zaga. Essa equipe do Inter ergueu a taça e conquistou a Copa Kirin. Nisso eles partiram para a China. O Inter foi jogar na China e naquela época não era a China de hoje. Hoje a gente vê uma liga chinesa milionária, com um futebol firme, sabe? Todo mundo consumindo muito futebol por lá. Naquela época, o futebol chinês era amador. As equipes eram seleções de municípios e seleções de forças armadas, seleções da marinha, do exército. Essa era a realidade do futebol chinês em 1984. Bom, o Inter enfrentou a seleção chinesa e venceu, enfrentou a seleção do exército chinês e venceu, e enfrentou a seleção de Hong Kong e também ganhou. Ganhou todos os seus jogos na China. Nessa época, a China estava num processo de aproximação ao Ocidente, estava caminhando para acabar com as barreiras impostas pelo socialismo, se desligar de uma questão política mais firme para se aproximar de outros países aqui do Ocidente. E essa presença do Inter, do futebol brasileiro na China, foi muito importante para isso. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link da matéria que nós fizemos para o All Sport, Jeremias Werneck e eu,
contando essa excursão. Ali tem declarações do Mauro Galvão que são muito legais. Ele fala que comprou um aparelho de som, que a comida era meio estranha, aquele famoso pato laqueado, o pessoal deu uma refugada na hora de comer. Também tem um detalhe curioso que a direção do Inter na Ásia buscou remédios para o goleiro Benítez, que em 1983 tinha se chocado com o atacante Seleni durante um amistoso do Inter e teve uma fratura na medula. Ele acabou parando de jogar em razão dessa fratura, né, em razão dessa lesão, e o Inter buscou remédios para ele nessa viagem que fez até a Ásia. Tem foto, eu vou colocar no fim desse vídeo algumas fotos, fica aí para ver as fotos que elas são muito boas. O pessoal visitou a muralha da China, o pessoal montou em camelo, o pessoal se reuniu em hotel. Olha, foi muito legal o que a gente conseguiu de registro histórico dessa passagem do Inter pela Ásia. Jogou no Japão e foi campeão, jogou na China e também saiu invicto. E essa passagem do Inter, eu quero encerrar te contando isso, fez parte e faz parte da maior sequência invicta da história do Internacional. Tu acha que o Inter tá bem aí, invicto a 14 jogos? Em 1984, o Inter ficou invicto por 39 jogos, sendo que venceu 26 deles. Esteve invicto por praticamente o ano todo. Em 84, perdão, quase que eu avanço 10 anos aí. Em 84 ainda, o time do Inter ficou conhecido como Sele Inter, porque ele serviu de base para a seleção brasileira que disputou os Jogos Olímpicos de Los Angeles e conquistou a medalha de prata. Foram agregados alguns jogadores, é verdade, mas a base da seleção era o Inter. Em Los Angeles, foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos aceitaram jogadores profissionais no futebol. Os jogadores poderiam participar sendo profissionais desde que nunca tivessem disputado uma Copa do Mundo. O Inter foi base para a seleção brasileira de 84 e conquistou a medalha de prata. Todo este conteúdo, ele é importante, ele é vital que se conserve para a história do Inter se manter viva nos corações de todos os torcedores colorados, como você e como eu também. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau! Olha as fotos!